Deus tem te estabelecido de uma forma muito diferenciada nesse tempo. E no secreto Deus tem falado com você a respeito disso. Eu falava com o Canuto depois do chá das mulheres, eu cheguei em casa maravilhada com tudo que Deus faz. E no quanto você inspira as mulheres como mulher de Deus, como mulher aliançada com Deus. E então nesse tempo, é claro que você tem uma chamada e tem caminhado nessa chamada ao longo dos anos. Mas desse tempo Deus tem lhe chamado para algo que Ele quer fazer. E Ele encontrou um coração em você, que é exatamente o coração que vai ser usado para essa ocasião, para o que Ele quer fazer com as mulheres nesse tempo. A primeira coisa que eu observei é que Deus te usa como elo para ligar as mulheres dessa geração, para juntar as mulheres que estavam separadas, eu não sei nem porquê. Mulheres fortes, mulheres grandes, mulheres lindas, mulheres cheias de potencial, mas estavam com forças separadas. E Deus te levanta nesse tempo para unir as forças. E você não tem nem ideia do que Deus vai fazer nesse tempo e nessa geração, em você e através de você. Eu louvo a Deus por fazer parte desse tempo. E quero lhe dizer, conte comigo. Eu sou sua intercessora. Quero orar por você sempre, continuar orando pela sua casa. Aleluia. E a sua casa continuará sendo um modelo para a minha casa. Eu louvo a Deus pela sua vida. Essa igreja lhe ama e lhe recebe como profeta nessa noite. Aleluia. Você ama a sua casa. Uau! Olhe para a sua irmã e diga assim para ela: uau! Diga: você está demais, hein? Será que sou eu mesma? Essa que a apóstola Esther falou. Só o Senhor na nossa vida, né? Mas de novo, olhe aí para a sua irmã e diga para ela: olhe para ela agora sim, olhe mesmo, olhe assim de cima a baixo, para essa mulher linda, ungida, salva, redimida pelo sangue do Cordeiro, cheia do Espírito Santo, cheia do bom perfume de Jesus, linda, maravilhosa princesa. Olha de cima a baixo e diz assim: uau! Você caprichou, hein? Ai! Diga para ela assim: quero saber qual é o segredo de tanta beleza, tanta unção, tanta glória de Deus na tua vida. Diga assim para ela: o meu segredo. Olhe para ela e diga assim: o meu segredo já está revelado a todos. Diga: é que eu tenho uma aliança com Deus. Aplauda ao Senhor e celebre com um brado de alegria, de júbilo. Não sei como você se expressa. Se você quiser se assentar, tome seu assento. Que noite maravilhosa, que noite inspiradora, que lugar maravilhoso. Obrigada mais uma vez aos apóstolos Canuto e Esther pela gentileza, pela amizade, pelo carinho, pelo amor, pela intercessão, pela honra de estar aqui com vocês. E vocês, eu estou na casa do meu pai, amém? Amém, mulheres de Deus? Eu estou na casa do meu pai, junto com a minha família. Aqui é a minha casa, porque é a casa do meu pai. E eu estou com a minha família. E quando a apóstola Esther falou comigo no congresso, no Mover de Milagres de Casa em Casa, ela disse: você não sabia, mas você vai ministrar no congresso. E o meu coração, eu tomei um susto, né? Que peso de responsabilidade, mas me encheu de alegria, porque eu vi uma nova oportunidade de estar aqui com vocês, queridas e amadas. Faz assim, ó, dá um abraço gostoso, se puder, faz assim, um abraço bem gostoso, como se você, vovó, igualmente estivesse dando no netinho, na netinha, você, mamãe, dando no seu filhinho, você que ainda não é mamãe, dando no seu amado. Quero lhe dizer que esse é o meu abraço. Eu gostaria de abraçar e de beijar cada uma de vocês. Eu gostaria de verdade. Gostaria de verdade. Então receba esse abraço. E nós tínhamos programado muitas coisas, né, Esther? Ao longo desse tempo, esse tempo de preparação, nós bolamos coisas, surpresas para vocês.
E hoje era o dia, somente hoje, de vocês descobrirem qual era o segredo dessas mulheres de Deus. Mas o Senhor sabe o que é o melhor. Coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E na sexta-feira Deus usou a apóstola Estela, disse que Edma mudou tudo, o Espírito Santo soprou, e eu disse, deixa ele fazer, porque ele faz melhor do que nós. Então ainda hoje, você soube no primeiro dia qual era o segredo, qual foi o segredo dessas mulheres de Deus, tão lindas, abençoadas, que viveram há tanto tempo atrás, e ainda hoje, seus nomes são louvados, são reconhecidos e lembrados. E a aliança com Deus, certamente a aliança com Deus, ela nos habilita. Quantas mulheres aqui têm verdadeiramente uma aliança com Deus, selada através do sangue de Jesus Cristo? Levante aí sua mão e diga comigo amém. Glória a Deus, aleluia. Então, se você está aqui nessa noite e já tem essa aliança com Deus, Abba, Pai, através de Yeshua, Jesus Cristo, do sangue dele, eu quero dizer a você que você está habilitada. Quantos aqui tem carteira de motorista? Habilitação. Antes você não tinha e não podia dirigir um automóvel. E então o sangue de Jesus, essa aliança que selamos com Deus, através de Jesus, essa entrega nos habilita a adentrarmos nos segredos, no reino, nas promessas, nos milagres. Quantos estão vivendo o mover de milagres, de casa em casa até a última casa, na sua casa o mover de milagres? Dê um glória a Deus! Aleluia! Que bom viver esse tempo. E quero ler um texto bíblico com você, que me inspira muito, que me emociona, que eu vejo como Deus nos ama, como Ele é um Deus que se importa conosco, que vai em busca de nós, que não desiste nunca, que não nos quer apenas como servas. Olha o que diz João 15:15. João 15:15. Porque estamos no congresso, 8º congresso de mulheres do Ministério Gerando Vidas. O apóstolo Esther Couto capitaneando esse congresso maravilhoso, lindo, tão especial, cheio de tantos detalhes, como é bem próprio da apóstola Esther e da equipe dessa igreja, tão linda, tão maravilhosa. Enche os olhos. Só entrar aqui, já enche os olhos, você já sai, já entra, já está inspirada a viver essa aliança com Deus. E diz assim, João 15:15, já não vos chamareis servos. Você pode ler comigo? Tem aí no telão, amém? Diz assim, vamos juntas? Já não vos chamo servos, porque não estou ouvindo a voz de vocês, mulheres. Quem me conhece um pouquinho, eu gosto de interagir. Quando eu lhe perguntar, você me responde, não tem certo e errado não, tá bom? Eu gosto de ministrar interagindo. Vamos juntas? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Para o servo é segredo. Para o servo é segredo o que faz o seu senhor. Mas o que diz? Mas chamei-vos amigos. Olha para sua irmã e diga para ela, amiga. Amiga. Diga para ela assim, amiga de Deus. Amiga de Deus, não é aquele negócio de miga, não, é amiga de Deus. Olhe para ela, profetiza, mulher de Deus, não economiza não, em nome de Jesus. Nós não somos rivais, nós não somos concorrentes, nós somos mulheres de Deus. E diga para ela, amiga de Deus, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, cadê a voz junto comigo? Vos dei a conhecer. Então, nós que somos mulheres aliançadas com Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, através daquele sangue derramado na cruz do Calvário que selou esta aliança. Toda aliança tem que ter um selo. E quero lhe dizer, é só relembrar, porque tenho certeza que vocês já sabem disso.
já sabem isso que foi revelado em nosso tempo de estudos de batalha espiritual, reino espiritual, libertação, cura, entrar nas regiões espirituais. Diga para a sua irmã assim: sangue é moeda. Sangue no reino espiritual é uma moeda. E sangue sela uma aliança. Sangue sela uma aliança. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então foi necessário que Jesus morresse naquela cruz como cordeiro pascal, derramasse seu sangue e assim não somente dissesse: eu tenho uma aliança com vocês, eu amo a humanidade de tal maneira, eu amo vocês. Havia necessidade de ter uma prova dessa aliança. Diga comigo: a aliança é provada. Toda aliança é provada. E Jesus provou o seu amor para conosco. Quando nós ainda éramos pecadores e Ele mesmo se entregou por nós. Mas para que uma aliança tenha um selo, no reino espiritual, o sangue é reconhecido como o selo da aliança. E Ele foi, e Ele entregou-se, e Ele derramou o seu próprio sangue, provando a mim e a você. Diga comigo, bem forte, sacrifício. Diga para a sua irmã agora que está ao lado: para manter uma aliança, para ter uma aliança, é necessário sacrificar a si mesma. Jesus sacrificou-se a si mesmo, Deus Pai sacrificou Jesus, para que fosse estabelecida essa aliança. Então hoje, o Senhor já não nos chama apenas de servas, porque que maravilha servir ao Senhor. Só de ser chamado de serva já é um grande privilégio. Servir a Deus, servir a Jesus já é um grande privilégio. Se isso daí, eu creio que no nível de liderança é o topo, ser servo. É o topo. Como dizem os jovens, né? Quer ser o top das galáxias? Quantos querem ser o top do top do top? Sabe o que a Bíblia diz? Sirva. Sirva, é assim que nós nos tornamos tops no reino de Deus. Galgamos o maior degrau da escada da liderança, é servindo. Jesus coloca de ponta cabeça todo o conceito de liderança que nós entendemos. Nós entendemos que o líder, ele está no topo, ele fica sentado e todo mundo ao seu redor o serve. E Jesus, o servo dos servos, ele veio e disse: eu não vim para ser servido. Eu vim, quem sabe o versículo diz comigo: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Dentro da tua casa, dentro da minha casa, da minha parentela, há pessoas que precisam ver em nós, mulheres, não somente que digam: eu tenho uma aliança com Deus, mas com um caráter de aliança. Toque em você mesma, com a sua mão direita, é a mão de poder e de autoridade, e diga: eu tenho um caráter de aliança. Não apenas uma fala de aliança, não apenas digo que sou, mas eu tenho um caráter de aliança, porque aquele que foi aliançado até a morte de cruz, aquele que foi obediente e fiel à aliança a seu Pai, Jesus Cristo, está dentro de mim e dentro de você. Se isso é verdade, me diga alguma coisa. Amém? Ou não amém? Aleluia. E lógico que como mulheres em todos os tempos, como mulheres nós enfrentamos muitos desafios. Quantas mulheres aqui enfrentam muitos desafios? Levante aí sua mão direita. Muitos desafios dentro da sua casa, ser a esposa, ser a mãe, ser a avó, né, Esther? Que coisa maravilhosa. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. E ser filha também, ser irmã, ser pastora, ser uma líder do mover dentro da sua casa, uma mulher que opera, é usada por Deus para operar milagres no mover na tua casa, uma líder de célula, M12, pastora, apóstola, empresária. Quantas empresárias aqui nós temos de grande aliança com Deus, poder e muito sucesso? Levante sua mão e diga: sou eu! Por tudo isso, porque temos uma aliança com Deus. Estudantes,
mulheres que são de carne e osso, que enfrentam algumas vezes enfermidades, às vezes enfrentam uma notícia triste, de repente você ouve do marido, alguém que você se dedicou, não te amo mais, e vou te trocar por 2 de 20, você tem 40, ele diz, vou te trocar por 2 de 20 agora. Estou brincando, né, irmã? E não sei, você de repente empreendeu, fez algo, não deu certo, um filho, uma filha, uma pessoa que está vivendo um grande desafio. E não é diferente dessas mulheres da Bíblia que se apresentaram aqui. E eu quero dizer a você, cada uma delas teve, o segredo do seu sucesso foi, diga comigo, uma aliança com Deus. Quantas são casadas? Podem levantar a mão esquerda, onde no seu anelar esquerdo está a sua aliança de casamento. Levante aí, por favor. Eu quero declarar em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós, mulheres mais velhas, e você pode ser muito jovem, mas quando ele diz mais velha, não é idade não, queridos. São aquelas que já galgaram esse patamar e entraram por direito legal dessa aliança, em um nível de autoridade, aliança com Deus, aliança com o cônjuge, de maturidade e autoridade, para ser um modelo para as mais jovens. Eu quero, em nome do mais aliançado, daquele que foi aliançado antes de vir a esse mundo, quando veio a esse mundo, deixou a sua glória, aqui sofreu toda sorte de escárnio, rejeição, chagas e morte de cruz. Em nome de Jesus, eu quero declarar que eu e você seremos fiéis a esta aliança. Custe o que custar, porque toda aliança tem um preço. Toda aliança exige de nós sacrifício. E o sacrifício sou eu. Eu declaro, feche seus olhos e receba em nome de Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, do poder do sangue de Jesus, do exemplo, do modelo de Jesus. Nós declaramos que estamos aqui nessa noite aos pés da Tua cruz, Senhor, aos pés da Tua cruz, sendo, Senhor, inspiradas, vendo o maior modelo de aliança, fiel até a morte, morte de cruz. E nós queremos dizer, Senhor, nos levante como esse modelo. Senhor, que jamais seja um peso para nós sermos mulheres aliançadas com o Senhor. Jamais seja um peso para nós sermos mulheres aliançadas, Senhor, no casamento. Mulheres aliançadas entre nós com uma missão, Senhor, uma visão que o Senhor nos deu. Alianças, meu Deus, que são abençoadoras. E eu te peço, nos capacite hoje como mulheres maduras, como mulheres que o Senhor elevou a essa categoria de esposas, mulheres da aliança. E se hoje aqui alguma mulher que está sofrendo alguma violência, levante sua mão, por favor, levante bem alto todas, a mão do anelar esquerdo, em nome de Jesus. Se alguma mulher que hoje aqui está vivendo uma afronta na sua aliança, está vivendo uma violência na sua aliança de matrimônio, alguém, algum espírito, entidade, algum ser espiritual ou da terra que está intentando matar, violar essa aliança, nós clamamos agora pelo poder do nome e do sangue de Jesus, e nós declaramos falida essa obra do inferno, porque o diabo veio matar, roubar e destruir, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E nós declaramos agora falida, cancelada, desfeita, neutralizada, manietada toda a obra do diabo contra esta aliança de matrimônio, que é para a glória do teu nome. Eu declaro sobre a vida dessas mulheres a bênção do Senhor, para permanecerem sabiamente em fidelidade, em nome de Jesus. Quantas recebem? Em nome de Jesus. Então eu queria que você levantasse suas duas mãos, e aquelas que ainda não são casadas, que queiram viver essa aliança, eu quero abençoar você. Todo fiel, toda pessoa fiel tem direito à colheita, e é uma colheita diferente, viu, irmãos?
A colheita do fiel é diferente. E o fiel ele não está. Quem é fiel é a toda prova. Ele não está fiel quando lhe é conveniente, quando lhe é fácil ser fiel. Fiel é, ele não está. E há uma colheita diferente para o fiel. Eu falo assim, fiel não apenas, estou vendo homens aqui. Então eu quero declarar sobre todo aquele, mulher ou homem que esteja aqui, que decide ser fiel à aliança com Deus, aliança com seu cônjuge, alianças estabelecidas que são abençoadoras. Eu declaro sobre a tua vida, prepare-se. Ouça o que o Espírito diz, quem tem ouvidos ouça. Nos próximos dias, prepare os seus celeiros, prepare os seus celeiros, porque Deus lhe entregará a colheita desta aliança, desta fidelidade. E eu quero lhe dizer, eu quero ouvir o seu testemunho, porque nada disso que eu estou falando aqui foi programado. Simplesmente o Espírito Santo de Deus está soprando aqui no meu ouvido e dizendo: fala, porque eu amo, porque eu tenho visto, eu tenho conhecido o coração de mulheres, de homens que estão aqui nesse lugar, coração fiel, no secreto fiel, quando ninguém te vê, fiel, no momento da maior prova, fiel, no momento da maior angústia, da maior vergonha, do maior vexame, fiel. E quando o Senhor te colocar no lugar alto, no shalom dele, em toda sorte de suprimento, em nome de Jesus, você continuará fiel à aliança. Então prepare seus celeiros. Prepare os seus celeiros, porque do céu está vindo a sua colheita. Mas qualifique-se, habilite-se primeiro como fiel para receber essa colheita em o nome do Senhor Jesus. Se você recebe, dê um forte aplauso ao Senhor selando isso. E se você recebe mesmo, fale alguma coisa assim com muita alegria. Eu creio, eu recebo, meu Deus. Mulheres que viveram desafios em todos os tempos, não é somente no nosso tempo. Apesar de a mulher nos dias atuais ter galgado ou alcançado grandes conquistas na área profissional, em todas as áreas, espaço, mas continuamos vivendo grandes desafios. E eu quero ressaltar aqui algumas mulheres muito especiais da Bíblia, que você talvez já tenha estudado. Quero só relembrar vocês que elas marcaram sua geração e marcaram a nossa geração, tem marcado a nossa geração com o seu testemunho. Quantos se lembram do segredo de Jael? Jael chegou aqui. Jael é um personagem pouco conhecido. Quantos conhecem a história de Jael? Pode levantar a mão aí, quem conhece? Pouco conhecida. Sabe por quê? Talvez ela não seja tão conhecida, porque ela não era hebreia. Ela não era judia. Ela fazia parte de um outro povo. E esse povo estava aliançado. Seu marido, tenho que resumir, o marido dela estava aliançado com o exército de Canaã, que vinha contra o exército do Deus vivo, de Israel. E o exército de Canaã era poderoso e vinha contra o exército de Israel. E o seu marido, o marido de Jael, era aliançado com os inimigos de Israel. Mas Jael já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Ela já tinha ouvido falar, e como dizem os jovens aqui, que Deus pintava o terror no meio dos inimigos. Deus estava usando o seu exército e causando terror, porque nem o inimigo de Israel sobrevivia, nem o inimigo que se levantava contra Israel poderia ser poderoso belicamente, poderia ter um exército numeroso, mas cada vez que se levantava era para cair. Eu proclamo que será assim entre nós. Todo inimigo que se levantar contra a minha vida, contra a minha casa, contra a tua casa, eu estou diante de mulheres crentes. Diga alguma coisa em nome de Jesus. Se é aquela mulher Jael. E aí o exército de Canaã foi contra Israel e Deus deu vitória a Israel. Mais uma vez, Deus deu vitória a Israel e dará a mim e a você em nome de Jesus, que somos o Israel espiritual. E aí,
o comandante daquele exército poderoso se chamava Cícera. E ele resolveu sair de mansinho. Quando ele viu que estava perdendo, ele saiu de mansinho. E ele foi se esgueirando e foi lá para o monte. E lá estava a tenda de Jael, a casa dela. E ela viu de longe e aquela mulher estava matutando o que o meu marido tinha de fazer aliança com o exército inimigo de Israel. Será que ele não ouviu, não? Até eu que sou mulher, que tenho que ficar dentro de casa, não posso sair, conversar com os homens na rua, saber da política. Até eu sei que o Deus de Israel é poderoso, não perde nenhuma batalha. Como é que esse homem vai se aliançar com aqueles que vão perder? Aí de repente ela estava lá na tenda e lá vem Cícera, o comandante do exército inimigo. E quando ela viu aquele homem, Deus deu a ela uma estratégia. Deus dá estratégia ao ímpio? Dá estratégia ao ímpio. E aquele homem foi se esgueirando, chegando, talvez cansado, ferido da guerra, e entrou, e ela chamou: entra, vem Cícera, vem, entra na minha tenda. E ele entrou, a Bíblia diz que ela deu leite para ele, e como ele estava muito cansado da guerra, ele deitou e dormiu. A Bíblia ainda diz que ela cobriu Cícera, e ela teve que tomar uma decisão e atitude. Diga comigo, decisão, se não for acompanhada de atitude, não adianta nada, não tem colheita. Tome hoje uma decisão, mas também uma atitude. E o Espírito me diz agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que você, esses dias, você é uma mulher que tem aliança com Deus, mas hoje o Senhor diz, o Espírito diz, que há mulheres aqui que precisam hoje restaurar a sua aliança. Restaurar através do perdão e lançar no mar do esquecimento. Eu não sei o que é. Eu não sei se o Espírito Santo, se ele mente, se ele é fofoqueiro, o que? Eu só sei que ele veio em nosso benefício. Restaure hoje, decisão e atitude. Hoje mesmo, não pode passar para amanhã. Hoje ainda, restaure através do perdão a sua aliança e quebre as muralhas que se levantaram. Eu não sei entre você e quem, não sei se é o cônjuge, não sei se é com filhos, não sei se é com pais, irmãos, com pastores, ovelhas, não sei. Mas hoje o Senhor diz, restaure a aliança. Aquela mulher precisou tomar uma decisão e teve que ser rápido. Diga assim, rápido. Já viu aquelas pessoas que a gente conta uma piada, aí elas ficam olhando para a gente? Aí passa 5, 10 minutos, aí ela... agora que eu vim entender. Já viu? Já viu? A gente fica até sem graça, que a gente conta a piada, a pessoa... Pois é, Jael não foi assim não. Jael precisou tomar uma atitude, uma decisão rápido. Porque ela não sabia que Cícera ia aparecer. Ela estava ali preocupada, sabendo que o Deus de Israel ia levar Israel a uma vitória. E ela precisou tomar uma decisão e atitude. Eu acho chocante. Sabe o que ela fez? Ela pegou uma estaca, Cícera estava lá dormindo. E ela pegou uma estaca e um martelo. E ela fincou na cabeça daquele homem. Decisão e atitude. Foi uma mulher corajosa que tomou decisão e certamente através dessa atitude que eu acho chocante, particularmente eu acho chocante, mas a palavra de Deus está recheada nos Salmos, Davi dizendo, mata os meus inimigos, arranca o dente deles, Senhor. É tanta coisa que eu digo, meu Deus, eu me choco com isso. Nenhum inimigo de Deus vai ficar de pé para contar a vitória contra mim e contra você. Alguém pode me dizer alguma coisa? Nenhum inimigo de Deus vai viver para afrontar o exército das mulheres que servem ao Deus vivo, em nome de Jesus. Diga comigo assim, decisão e atitude. Decisão e atitude. E até o Deus de Israel, ela foi usada para livrar também o povo de Deus daquele homem. O segredo de Tamar, alguém já ouviu falar sobre Tamar na Bíblia?
não era a Tamar, aquela de Gênesis. Aliás, essa do Gênesis capítulo 38, não é a Tamar, filha de Davi, é a outra Tamar, que foi nora de Judá. Quem já ouviu falar dessa história? De Tamar. É muito interessante, que também pouco a gente já ouviu falar sobre ela. Mas ela também, para os dias de hoje, é uma mulher que nos traz um segredo maravilhoso de ela viver uma bênção. E ela não desistiu, porque ela foi uma mulher de aliança. Seguinte, Judá era um dos filhos, né? Um dos filhos de Jacó. E depois que eles venderam, junto com seus irmãos, ele vendeu José, seu irmão, para o Egito. Ele decidiu viver em outra cidade. E ele levou seus filhos. E ali o seu filho mais velho, ele deu em casamento para uma mulher chamada Tamar, nessa nova cidade que ele foi viver, seu filho mais velho. Mas seu filho mais velho, a Bíblia diz que ele era mau aos olhos do Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor o matou. Diga comigo assim, misericórdia. Tem que andar pianinho com o Senhor. Nosso Deus, ele não é um Deus de aliança. Ele vai até a morte de cruz de Jesus para ter uma aliança. Mas ele também não brinca com os seus inimigos. Com aqueles que são abomináveis, aqueles que são de desonra, aqueles que querem brincar com ele. E a Bíblia diz que Deus matou esse filho de Judá, neto de Jacó, o patriarca. E aí, pela lei do levirato, lei da Bíblia, o próximo irmão teria que casar com a viúva. E ele casou. O próximo irmão teve que casar com Tamar. Mas ele, chateado, não deu descendência para Tamar. E qual era o objetivo da aliança de casamento de alguém naquela época? Não era só casar, conquistar casa, carro, profissão. Não, tinha que suscitar uma descendência, para o nome não morrer. E as mulheres especialmente, elas tinham essa função, suscitar uma descendência para que ficasse conhecido, estabelecido a história daquela genealogia na terra. E o segundo filho de Judá, que casou com Tamar, não quis dar a ela descendência. Ué, e naquela época já usavam camisinha? Já usava método anticoncepcional? Sim, vai lá ler na Bíblia, lê lá em Gênesis que tem escrito lá. Está lá detalhado, sabia disso? Isso não é coisa nova não. E ele, não vou dar descendência, não vou dar filho para essa mulher. E ele também morreu. E veio então o terceiro filho de Judá, o mais novo. E Judá disse, eu não vou dar meu filho. Essa mulher já matou 2 filhos meus. Eu não vou dar meu filho mais novo. E aquela mulher ficou como viúva e desprezada. Viúva e desprezada. Uma mulher que fez uma aliança. Ela fez uma aliança com o filho de Judá, portanto uma aliança com Judá. A descendência de Jacó, o patriarca. Aliança é coisa séria. Aliança não, quando eu caso com meu esposo, eu não estou apenas, eu não casei com ele, eu não casei com a família dele. Não é verdade. Nós unimos 2 famílias que agora são só uma. E nós temos uma aliança. Sim, na nossa árvore genealógica, na nossa descendência, temos uma aliança. Sim, que coisa maravilhosa que Ruth nos ensina. Não te deixarei. Não adianta insistir. Noemi, chamada Mara a amarga. Não adianta insistir. Eu não te deixarei. Uma moabita, uma ímpia que nem conhecia, não era judia, não era israelita, não conhecia, mas conheceu através da sua nora. Então o que Tamar fez? Eu tenho direito de herança nessa família. Eu não abro mão do direito legal à aliança. O que ela fez? O seu sogro, Judá, estava viúvo. E ela sabia os hábitos dele. De vez em quando ele ia lá na cidade. E ele se deitava com algumas mulheres, prostitutas às vezes no meio do caminho. E ela um dia se vestiu de uma prostituta cultual. Sabia onde ele passava, observou bem os hábitos dele. E um dia, quando ele ia passando, ela ofereceu os serviços.
E ele foi e se deitou com ela. Só que ele não estava preparado naquele dia, ele não tinha dinheiro para pagar. Ele disse, não tem problema não, deixa comigo o teu selo, teu cordão e o teu cajado, o teu bordão. Não tem problema não, deixa como penhor aqui. E aí depois de uns dias você vem aqui pagar pelo serviço, não tem problema não. Os meses se passaram, Judá esqueceu da mulher, daquele trato. 3 meses depois, surge a bomba. A bomba. Como dizem na nossa geração, o babado, né? Surgiu o babado no meio lá de Israel. Tamar, Judá está grávida. E Judá se inflamou. Prostituta, vamos pegar, manda pegar, vamos apedrejar. E aí manda buscar Tamar, vamos apedrejar. E aí Tamar disse assim, quando foram lá buscar, ela disse assim, ó, tem um teste aqui de DNA. Sabia que tinha um teste de DNA? Tamar tinha um teste do DNA. Sabia de quem era o menino. Aí ela disse assim, dá este cajado, este selo e esse cordão. E vai lá ajudar, diz para ele, o dono desses 3 elementos é o pai da criança. Só diz isso para ele, só isso. Tamar tinha um segredo. E quando Judá viu, tu imaginas a situação dele? Sogro da mulher? Tu imaginas o que poderiam fazer com ele? Iam apedrejá-la, e ele? Judá resolveu reconhecer que ele tinha sido injusto com aquela mulher. Ele tinha sido injusto, ele tinha sido relapso. Ele tinha uma responsabilidade como patriarca de honrar a aliança, de acolher aquela mulher, de dar o seu filho, sim, mais novo, para que suscitasse descendência. E ele reconheceu, porque aquela mulher, parece um pouco estranho para nós, né? Parece, eu não quero aconselhar ninguém a fazer isso não, em nome de Jesus. Olhe para sua irmã e diga para ela, não faça isso, em nome de Jesus. Mas o Senhor lhe dará, em nome do Senhor Jesus, estratégias. Quem recebe? Estratégias. Pense aí um pouco em algo que é direito seu, como mulher da aliança, como mulher aliançada com Deus, como mulher aliançada no matrimônio, com uma família. Pense se tem alguma coisa que estão roubando de você, que estão defraudando você, que estão tirando, estão te negando o direito legal. Tem alguém aqui? Não me responda. Pois eu quero lhe dizer, ou no reino espiritual também, não abra mão daquilo que é seu direito. Olhe para a sua irmã e diga assim para ela, minha irmã, não com voz forte de profeta, profetiza. Diga, minha irmã, em nome de Jesus, não abra mão daquilo que é seu direito legal por ser uma mulher de aliança. Diga assim, eu creio e eu recebo estratégias espirituais para receber aquilo que é direito e a minha herança. Ela foi guerreira, ela teve coragem de mostrar o teste de DNA. O segundo segredo, outro segredo é Rebeca, aquela que foi a nora do grande Abraão, pai da fé. Aquela que foi escolhida, e nós todos lembramos que quando Abraão mandou Eliezer em busca de uma mulher, o que encantou, o que chamou a atenção, é que Rebeca deu água aos camelos. Diga assim comigo, uma mulher, diga forte, uma mulher serva, diga trabalhadora, serva. Nós estudamos aqui, alguns em abril, não sei quantos estavam naquele sábado de manhã que nós estudamos sobre a diferença entre serviço e trabalho. Que nós aprendemos que em várias línguas a palavra trabalho, como diz assim, vou cultuar, ele está ligado a culto, está ligado a serviço. E nós assim, segunda-feira acaba logo esse culto porque amanhã eu vou trabalhar. E é uma dor, é um sofrimento. E Rebeca não. Ela entendia que o seu trabalho era um culto, era um serviço a Deus. E como ela, no secreto, no seu interior, ela servia a Deus com seu serviço, seu trabalho, quando ela via um homem necessitado, ela também
serviu. E foi o que mais chamou a atenção, foi aquela mulher disponível para o trabalho. Quantas mães aqui maduras, mães de filhos, filhas já adolescentes, mães de filhas jovens, mães de filhas casadas. E eu te pergunto, ou mães de filhas, meninas, crianças, tem? Mães de filhas, crianças, meninas, crianças. Como estamos preparando nossas filhas, nossos filhos também para o matrimônio? Temos percebido que na nossa geração, com tanto avanço da mulher, com tantas portas que se abrem, parece que está havendo um equívoco. E diz, esse serviço de casa não é para mim não. Eu não sou mais da geração da Amélia. A Amélia é aquela que era mulher de verdade lá para o tempo antigo. Eu não quero, mamãe, não adianta que eu não quero aprender a cozinhar. Isso não é comigo, mamãe. Eu não vou ser piloto de fogão. Se eu for pilotar, vai ser um avião. Eu não quero ser piloto de fogão. Esse negócio de limpar a casa, arrumar a casa, aprender a costurar, a bordar, isso é do tempo da minha vovozinha. E às vezes nós estamos como crentes em Cristo Jesus assimilando isso. Assimilando esses conceitos feministas, esses conceitos tão lindos, que parecem tão lindos e tão justos na nossa geração, mas se nós formos avaliar, eles são completamente ideológicos e antibíblicos. Estude sim, mulher. Conquiste sua faculdade, sua pós, seu mestrado, seu doutorado. Conquiste a sua empresa, o seu lugar, seu concurso. Tenha o seu salário lindo e maravilhoso. E sabe o que você vai descobrir quando você estiver nesse lugar alto? Que você vai sentir saudade daquele tempo em que você podia estar em casa cuidando dos seus filhos. Você vai sentir saudade daquela época que você podia estar em casa arrumando alguma coisa, preparando aquela comidinha, a jantinha. E você vai sentir saudade do tempo em que o teu corpo estava preparado para engravidar e gerar descendência para Deus, mas você disse, não, eu estou muito ocupada conquistando minha profissão intelectualmente, não tenho tempo para filhos agora. E quando muitas acordam e querem gerar filhos, que são herança do Senhor, bênção para as nossas vidas, se veem impossibilitadas por idade, por uma série de coisas. Eu falo isso porque eu conheço várias. Mulheres tão cheias de sucesso, e nós não precisamos escolher. Nós podemos viver em Deus tudo isso junto. Diga amém. Nós podemos ser maravilhosas donas de casa. Quem é que vai cuidar melhor da sua casa do que você? Eu tenho certeza que ninguém vai cuidar melhor da minha casa do que eu. Tenho certeza disso. Eu posso ter servas, empregadas, secretárias, mas quem vai cuidar da minha casa sou eu. Cuidar da roupa do teu marido, será que isso nos diminui? Um dia pegar, se você, eu não tenho, não sei, eu tenho pessoas que fazem isso para mim, mas um dia você pegar e fazer um carinho, um mimo, será que isso nos diminui? Eu acho que na nossa geração há um equívoco. Isso é trabalho, isso daí não é para mim, eu tenho quem faça por mim. E que tal pensar que isso é culto, serviço a Deus, serviço ao nosso cônjuge, serviço aos nossos filhos, serviço que nos torna mulheres admiráveis, mulheres que são um modelo para uma geração corrupta e infiel, uma geração enfermada por ideologias contrárias à palavra. Rebeca simplesmente foi a nora do pai da fé e casada com a própria fé. Isaac foi o filho da promessa, né? O filho da promessa, casado com a promessa. Já pensou que vida que aquela moça teve? E quando ela saiu da sua casa, eu nunca esqueço a bênção que os seus irmãos deram a ela. Eles disseram, minha irmã,
Levante sua mão se você crê no poder de uma bênção. Eles disseram assim: se tu, mãe de milhares e milhares, e a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Alguém aqui recebe essa bênção? Alguma mulher recebe essa bênção? Então, levante suas mãos, 2 mãos aos céus, e diga: Senhor, Senhor Jesus, eu consagro minhas mãos para o trabalho, que é culto, é prestação de culto ao Senhor, é serviço, Senhor, ao Senhor, é serviço ao meu cônjuge, à minha família, ao teu reino, à igreja onde o Senhor me plantou. E peça perdão se em algum momento, vamos pedir perdão juntas, se em algum momento da nossa vida nós tivemos uma mão remissa, uma mão que se escondeu do trabalho, do serviço e do culto ao Senhor. E que o Senhor purifique hoje as nossas mãos, e que unja essas mãos e que sejam adestradas, mãos de gaditas, ágeis para o culto, para o serviço e para o trabalho. E cada vez que for solicitada fazer um trabalho, um servir, pense: estou servindo, estou cultuando ao meu Deus. E nunca haverá uma oferta sem uma colheita. Algumas vezes vai ser bem difícil servirmos algumas pessoas, sim ou não? Algumas vezes é bem difícil servir algumas pessoas. E eu quero lhe dizer que um segredo eu descobri: quando nós servimos bem os mais íntimos da nossa casa, aqueles que talvez sejam mais difíceis de servir, aquele marido que você acabou de limpar a casa, passou o sábado na faxina. Quem passa o sábado na faxina? Eu faço questão de pegar, não é todo sábado, mas de manhã eu me levanto e eu digo: sou eu. Até porque hoje eu moro num quarto. Está construindo a casa. Depois que for toda a casa, eu não sei como é que vai ser. Aí de repente o marido chegou do futebol, sei lá de onde, com aquela bota, com aquele tênis melado de lama, ou o filho, ou sei lá quem entra na casa, porque, queridas, eles não fazem por mal não. Sabia que eles não percebem que eles entraram com o sapato sujo e que eles feriram a sua santidade? Que eles feriram o seu serviço? Pegar o cabo da vassoura, colocar: agora tu que vai limpar, limpa tudo isso aí. Às vezes vai ser bem difícil, é um caminho longo de ensino. Ensinar exige tempo. Ensinar exige paciência. Ensinar exige investimento. E essa mulher me chama muita atenção, porque na nossa época, parece-me que esse conceito de serviço e trabalho é muito repudiado. E Jesus disse, ele se auto-intitulou servo dos servos. Mas todo aquele que primeiro serve, vai se tornar amigo de Deus. Primeiro servo e depois amigo de Deus, e ele vai sussurrar nos teus ouvidos todos os segredos que o Pai confiou a ele. Você está esperando respostas de Deus? Para o teu casamento, para a tua vida profissional, intelectual, ministerial? Não sei, você está esperando e você ora e parece que a resposta não vem. Será que o segredo não está em nos dispormos a servir mais? A cultuar mais ao Senhor dentro da nossa casa, no nosso ministério? E o Senhor vai dizer assim: eu não te chamo mais serva, agora eu te elevo à categoria de minha amiga íntima. E todos os segredos eu vou te contar. Já pensou o que é ser chamada amiga de Deus? Aí vai. E as pessoas olhando para mim, para você, dizendo assim: olha, aquela ali, pode pedir dela oração. Porque essa daí é assim, ó, com o homem lá de cima. Você já ouviu alguém falar isso?
Pode procurar aquela mulher ali, porque ela sim. Às vezes a gente pensa só que são as intercessoras, aquelas que se dedicam mais à oração, ao jejum. Isso é um serviço. Sirva. Vamos servir mais. Vamos cultuar mais. Trabalho, serviço, culto. Prestação de culto, de honra ao nosso Deus, dentro da nossa casa e uns aos outros. Isso nos habilitará a ter todos os segredos do Pai revelados a nós. Quantos recebem essa palavra? Levante suas duas mãos aos céus, nós queríamos orar. Pai, unge nossas mãos. Senhor, nos deu mãos santas, algumas mãos tão especiais, mãos tão diferentes, histórias diferentes. Algumas mãos são calejadas, algumas mãos são tão bonitas, algumas com unhas tão lindas, outras nem tanto. Pessoas que às vezes não podem ter um tratamento especial nas suas mãos físicas, mas quando nós olhamos às vezes um calo, uma marca nas mãos, o Senhor conhece a história de cada calo, a história de cada marca, a história do serviço que passou pelas nossas mãos. E nós queremos nessa noite dizer: Senhor, nós temos uma aliança com o Senhor Jesus, o servo dos servos, que foi servo obediente até a morte, morte de cruz. E depois da cruz teve um nome que foi exaltado sobre todo nome. Está reinando hoje soberano no céu e na terra. E diante do qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós queremos trilhar esse caminho, Senhor. Nos ajude. Nós consagramos, santificamos nossas mãos. E pedimos que o Senhor venha lavar de toda iniquidade, de toda mão remissa. Se tivermos uma atitude, Senhor, de nos escondermos do serviço, do culto, do trabalho, nos perdoe e nos dê mãos ágeis de gaditas para servir, cultuar e para trabalhar em prol do Teu reino, da nossa casa e umas das outras. E aqui o Senhor diz, o Espírito hoje diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz, que Ele está ungindo agora mentes de mulheres nesse lugar, ungindo mentes de mulheres nesse lugar, e ungindo mãos aqui, prepare-se. Deus te dará projetos que ainda estão no céu. Deus te dará projetos que ainda estão no céu, que ainda não vieram para a terra. Se você quer, coloque a tua mão direita na tua mente. Ele diz: eu vou rasgar os céus, eu vou enviar projetos que ainda não vieram para a terra, que a terra ainda não conheceu, porque hoje você toma uma decisão, mas quando você tomar a atitude do serviço, da aliança ao serviço, ao culto, ao trabalho, eu vou abençoar, vou te entregar o projeto, vou te entregar esse empreendimento, e as tuas mãos ungidas vão trazer à existência, pela fé, com o esforço, o culto, o trabalho e o serviço, uma grande e eficaz porta para prosperar tu e a tua casa. Tem alguém aqui que crê e recebe esta promessa e essa palavra? Senhor, nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Eu creio que nós temos outras mulheres da Bíblia, mas o nosso horário, como está adiantado, tinha pensado aqui Raabe, que mulher maravilhosa, uma prostituta que salvou a sua casa, uma mulher ímpia, também ouviu falar do Deus de Israel, temeu, porque disse: Jericó vai cair, é hoje. E eu preciso salvar a minha casa. Eu preciso salvar a minha casa. E ela clamou. E o Deus de Israel, que conhece todos os corações, mesmo aqueles corações que ainda hoje há talvez prostitutas iguais a Raabe, que estão agora clamando: Deus, salva a minha casa. Deus, salva a minha família. Jesus está voltando, é verdade. E se Ele voltar, a minha casa está perdida. Há pessoas, há prostitutas iguais a Raabe, que agora mesmo ali, naquele lugar terrível, elas estão clamando pela sua família.
E sabe que o Deus de Israel, Ele ouve o clamor de um coração sincero. E Ele providenciou para Raabe o escape. E ela foi aquela que foi a agente de milagre e de salvação de toda a sua casa. Eu proclamo que na nossa vida será assim. Ela fez uma aliança com os homens de Deus, ela fez uma aliança com Deus, e ela e toda a sua casa foram salvos. Quando todo Jericó foi exterminado, quando todos os moradores de Jericó morreram à espada, porque Deus disse: mata todo mundo. Como diz o bom amazonense, passa o cerol. Os homens sabem, né? Que é isso? Os homens passam, sabem, né? Passa o cerol em todo mundo, não fica ninguém. Raabe, ele se coloca o fio escarlata, coloca o fio vermelho, já apontava para o sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus está na tua casa. O sangue de Jesus já está nos umbrais da tua casa. O sangue de Jesus você tem ungido a sua casa. Esses dias são maus. Se levanta todo o império, e levanta-se todos a hierarquia da Babilônia, da Roma, do Egito, do príncipe desse mundo, para destruir a minha casa, a tua casa, a minha família, a tua família. E uma prostituta teve o discernimento de dizer: eu quero uma aliança com Deus de Israel para não morrer, nem eu, nem a minha casa. Hoje nós temos, amém? Nós temos essa aliança com Deus e precisamos vigiar. Ruth, que mulher linda. Não adianta, Noemi. Tu podes estar amarga, minha sogra. Imagine uma nora. Todo mundo coloca em convite de casamento. E eu aprendi esse versículo em convite de casamento. E eu era pequena, muito pequena, e eu não sabia que era uma declaração. Eu pensava que era uma declaração de uma jovem para o seu amado. Quando eu descobri que era de uma nora para uma sogra, não insistas. Não adianta me dizer vai embora. Não adianta me dizer volta para o teu povo, para a tua casa. Porque eu, Ruth, Moabita, aquela que não é da aliança, ainda que tu estejas amarga pela perda do teu marido, dos teus filhos, de tudo, saindo dessa cidade, desse país empobrecida, envergonhada, viúva, desfilhada, sem nada, não adianta, porque eu sei quem é o teu Deus. Eu tenho uma aliança contigo e com o Deus que tu me mostraste. E eu sei que esse Deus é poderoso. E Ele vai restituir e vai tirar toda a amargura da tua vida. Vai tirar toda a amargura da tua vida. Vai tirar toda a amargura da tua vida. E te fará Noemi de novo. E da tua descendência, da descendência daquele ventre moabita. Dos descendentes daqueles, os moabitas eram os mais os conhecidos como os maiores, os que mais praticavam perversão sexual. Descendentes dos filhos de Noé e suas filhas, são os moabitas. Perversão sexual era a marca daquele povo. E ali no meio daquele povo ímpio, depravado, imoral, se levantou uma mulher de aliança. Aliança que não era só de conveniência. Aliança que não era só para quando tu tens que me dar um filho. E Noemi ia amar, amarga, dizendo: eu não tenho mais filho para te dar. Eu não vou mais ter filho para te dar. Então volta para a tua casa. Para a casa dos teus pais. E ela disse: não adianta me mandar embora. Porque onde tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, seja no meio do caminho, mar amarga, seja numa pedra que você deitar, onde tu pousares, pousarei eu. Porque o teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. E nós conhecemos a história dessa mulher. Ela foi catar milho. Era a lei de Israel, Deus providenciou tudo. O milharal, época da colheita. O Senhor Boaz, Senhor de todo aquele campo, ricão. E tinha uma lei, quando os trabalhadores iam colher o milho, o que caísse no chão, não podia juntar, era dos pobres. Quantos sabiam disso? Sabiam disso? Deus é um Deus que pensa em tudo, está na Bíblia.
Então, pense nisso para os dias de hoje. Tem coisas que o Senhor nos diz, não é para você. É para você abençoar um pobre, um necessitado, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Ele disse, não colha, se caiu no chão, deixa, é do pobre. E Ruth estava lá como pobre, voltou para Belém, a casa do pão, de onde Noemi nunca deveria ter saído. Noemi voltou amarga, e Ruth estava lá colhendo. Depois de ser uma nora, uma mulher de família, foi se tornar uma esmoléu, uma mendiga. Tudo isso porque decidiu ter uma aliança com Deus e uma aliança com a sua sogra, que deveria viver. Quantos já conviveram com alguém emburrado, zangado? Você já teve oportunidade? Levanta aí a mão daquele que é emburrado todo tempo, que não tem uma palavra. É difícil ou não é? É fácil? É fácil? Me responda aí. É difícil. E Ruth estava ali. Não te deixarei. E ainda ia colher, humilhada, no meio dos pobres, no chão, irmã. No chão, se arrastando pelo chão. Pensando nela e na sua sogra. E foi exatamente assim que Boaz disse, uau, quem é aquela ali? Chamou os seus trabalhadores e disse, quem é aquela ali? Eles disseram, aquela ali é Ruth, a moabita. E quem ela é? Ela é nora de Noemi, que voltou, perdeu tudo, voltou pobre de marré, não tem mais nada. Perdeu o marido, o filho, perdeu tudo. E Ruth é nora dela, que não quis deixá-la, está aí catando para elas sobreviverem. E Boaz falou assim, ei, isso é paráfrase minha, tá? Uau! 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 Olha aí para sua irmã e diga para ela, uau! Que fé admirável, que trabalho admirável, que aliança admirável, que mulher de caráter admirável. E Boaz ficou só observando. Coloque a mão assim no seu, faz assim, e diga assim, eu só observo, estou só observando. Deus também. Quando a gente também está trabalhando e servindo no secreto, tendo aliança com aqueles que são tão difíceis de nós termos aliança, fiéis, amigos, companheiros, servindo aqueles que são mais difíceis de serem servidos, de manter a aliança, Deus também está só observando. Existe um Boaz, um resgatador, que o Senhor já enviou para as nossas vidas. E aí Boaz se apaixona por Ruth. E ele vai ver se tem algum resgatador pela lei da família. E aí ele toma Ruth, e de catadora de milho, de humilhada, daquela que se arrastava no chão para colher a migalha, só migalha, ela se tornou a dona, a poderosa, dona de tudo. E ainda teve um filho, que a partir dele veio Davi, e que a partir dele veio Jesus. Do ventre de Ruth, que não era israelita, não era hebreia, Deus suscitou simplesmente o Messias. Simplesmente suscitou Jesus. Quero lhe dizer, amada, muitas vezes é muito difícil manter uma aliança com pessoas que são para nós difíceis, antipáticas, cruéis, traidoras, traidores. Às vezes é tão difícil, amargas. Mas mantenha-se na sua posição de mulher de Deus, homem de Deus, fiel à aliança. E do teu ventre nascerá, Deus suscitará uma descendência. Você recebe? Se você recebe, faça um sinal. Levantará teus filhos. Teus filhos, as pessoas olharão para os nossos filhos e dirão: vida de Deus! Emanuel! Vida de Deus! Eu vejo a vida de Deus nos teus filhos. Eu vejo a vida de Deus na tua descendência. Simplesmente porque decidimos no tempo que é tão difícil
manter nossa aliança com Deus. E há outras, Esther, oh meu Deus, essa linda Esther, nossa querida Esther, uma mulher que entregou sua vida, entregou a sua própria vida em favor do seu povo. E eu vou diante do rei interceder pelo meu povo, que estava com um decreto de morte, casou com o rei Assuero, na corte lá, e ele nem sabia que ela era hebreia, judia. E quando ela disse, eu vou ter que revelar o segredo, e vou ter que falar com ele, foi lá, não era dia do rei receber, e se o rei não quisesse receber, e ele não estendesse o cetro, era morta, aquela pessoa inconveniente que foi na presença do rei. Mas se ele estendesse o cetro, era favorável. E Esther disse, levanta todo o povo para jejuar, levanta todo o povo na aliança de livramento, levanta todos os judeus nessa aliança, vamos orar e vamos jejuar, e esse decreto de morte cairá por terra em nome de Jesus. Quantas de nós temos orado e jejuado para que os decretos de morte contra o nosso casamento, a nossa família, o nosso ministério, os nossos sonhos sejam cancelados. Os inimigos como Amã têm se levantado todos os dias com afronta às leis da nossa nação. Quantos de nós temos pensado, eu oro por um novo Brasil, eu insisto nisso, debaixo dos meus joelhos vai nascer um novo Brasil dentro da minha casa em casa, de joelhos dobrados, de clamor, um clamor levantado, uma súplica levantada, nascerá um novo Brasil. Não tem expectativa que vem de fora. Ruth disse, aliás Esther disse, sou eu me entregarei. E ela foi diante do rei tremendo, e graças a Deus naquele dia o rei foi favorável. Ela entrou, contou toda a astuta cilada de Amã, e através da sua sabedoria, ela conquistou o coração do rei, e o rei não só livrou a vida de Esther, mas de todo o teu povo. Quantas querem conquistar o favor do rei? A gente não canta uma música, né? Para conquistar o favor do rei, toca no altar. Toca no coração de Deus. Quer conquistar o favor do rei? Te prostra, vai na presença dele, faz algo, demonstra a tua aliança, não só de palavras, mas seja uma mulher de aliança. Ela entregou sua vida pelo seu povo. E naquele tempo todo o seu povo foi liberto, o inimigo foi enforcado, e Esther reinou soberana naquele tempo. Que mulher, diga assim, uau! Uau! Mas eu quero ver com você que a palavra-chave, diga comigo assim, aliança. A palavra-chave é aliança. E o que é aliança? Pacto que fazem entre si duas partes. Pacto que fazem entre si é geralmente que se diz. Aliança também é união, ter o mesmo ânimo, conserto, responsabilidade ilimitada, é um forte compromisso e aliança. Diga comigo assim, lealdade até a morte. Diga bem forte isso, lealdade até a morte. Quantas tem aí um anel que simboliza aliança? Porque aliança é algo espiritual. Aliança é um princípio espiritual. E o maior modelo disso é Jesus. Foi aliançado até a morte. Quantos têm um anel ou uma aliança de matrimônio? Você pode pegá-la por um instante, tirar do seu dedo? Pode tirar? A Bíblia diz no livro de Salmos 25:14. O segredo do Senhor, se puder colocar no telão, eu agradeço, tá bom? Salmos 25:14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará. Levanta aí, diga a sua aliança. Diga comigo, fale aí, mulher, a sua aliança. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Agora olha aí para esse anel que nós chamamos de aliança. Olha aí para ele. Tem uma parte interna? Tem? Sim ou não? Tem? Me responda, mulher de Deus. Quero ouvir vocês. Tem? Sim? Olha aí para essa parte interna. Sabe o que ela simboliza? Nós estamos encerrando esse momento, fechando com essa
esse momento, esse rema, essa revelação. Olhe para a parte interna. Diga comigo, intimidade. A parte interna desse anel, dessa aliança, que comumente nós chamamos de aliança, ela fala, essa face do anel, ela simboliza a intimidade. Intimidade nós temos com alguém que nos é próximo, com alguém que nós temos convívio. É impossível eu dizer que eu tenho intimidade com alguém que eu não conheço. Impossível eu dizer eu sou íntima de alguém que eu não tenho convívio. Eu posso dizer que eu tenho até a intenção. Existe, será alguém mais íntimo do que marido e mulher? Aqui na terra não. Existe alguém mais íntimo do que marido e mulher? Aqui na terra não. Você pode ter uma amiga, mas uma amiga maravilhosa. Aliança do casamento. Mas eu quero tratar também do nosso amado. O amado da nossa alma, o nosso noivo querido, que virá nos buscar, que nunca nos traiu, nunca traiu a sua noiva, a igreja, nunca trairá a noiva, a igreja, nunca traiu, nunca trairá. E ele disse, eu estou me preparando para o nosso casamento. Quantos aqui entendem isso? Estão se preparando para as bodas, para o casamento, quando Jesus voltar e vier nos buscar como noiva. Mas alguém só se casa com alguém que tem intimidade. Ninguém se casa. Algumas que fizeram isso, casaram com quem não conhecia, se deram mal. Se deram muito mal. Só foi aquele fogo, a paixão e depois, puxa vida, eu não conhecia. A face interna da aliança nos fala de intimidade. Quanto mais íntimas nós formos do nosso Deus, quanto mais íntimos nós formos do nosso Deus, mas a nossa aliança, que não é esse anel, queridos, a nossa aliança, o nosso pacto com Ele, será incondicional. Será no dia bom, no dia mau, no dia da saúde, no dia da doença, no dia da fartura, no dia da escassez. Será para todo o tempo. Quanto mais íntimas formos de Deus, mais Ele nos chamará amigas. E quando Ele voltar, o noivo vai dizer, vem, amada minha, querida minha, eu vim te buscar para a nossa casa, a nossa última casa, a Jerusalém espiritual, onde selaremos o início da história da humanidade no Éden. Começou com um casamento e concluirá a história da humanidade com um casamento. As bodas de Jesus comigo e com você, igreja do Senhor. Quantos podem dar um glória a Deus? Sei lá, alguma coisa, celebrar por isso. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda.